Graça e paz. Graça e paz a você que está conosco participando pela Rede Catedral, TV Horizonte, Rádio América e outros meios de comunicação. Sou Marisa Magalhães Pinto, do SAB, Serviço de Animação Bíblica, e do projeto Luz para o Mundo da Diocese de Belo Horizonte. Iniciamos a nossa leitura orante com o sinal da cruz. Em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos agora a luz do Espírito Santo, para que possamos entender a revelação contida nesse texto, proposto na leitura orante. E esse texto referente ao Evangelho do próximo domingo. Vamos cantar? Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Agora, buscando nos encontrar com a mensagem do Evangelho, vamos voltar inteiramente para o nosso interior. Sentados de uma forma bem confortável, vamos respirar profundamente e concentrar agora no que vamos ler, meditar, contemplar, orar. Tomemos a Bíblia no Evangelho segundo a comunidade de Lucas. O capítulo é 16, os versículos são de 19 a 31. Essa parábola faz parte do contexto de outras, como nós vimos nos domingos anteriores, como da ovelha perdida, do filho perdido, da dracma perdida, anteriores ao texto. As parábolas da viúva e do juiz são depois. Das 10 minas, agora das 10 minas e outras que vão ser agora posteriores a esse evangelho de hoje. Esse evangelho que nós vamos iniciar a nossa oração com ele. As parábolas são uma forma literária de Jesus se comunicar. Deus, através de Jesus, se comunicar conosco, comunicar com a realidade divina pela humana. Ele comunica o divino pelo humano através das parábolas. A leitura orante, como nós vimos, consiste em 5 momentos, como nós acabamos de falar. Vamos cantar durante cada passo, entre cada passo, aquele refrão assim, muito lindo, que é prova de amor. Vai falar muito disso no Evangelho. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Então, agora vamos ao primeiro momento, que é a leitura. O que o texto diz. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a comunidade de Lucas. Havia um homem rico que vestia de púrpura e linho fino e dava banquetes todos os dias. E um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava caído à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E ainda vinham os cachorros lamber-lhe as feridas.
Aconteceu que o pobre morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico, e foi enterrado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro a seu lado. Então o rico gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua. Porque este fogo me atormenta. Mas Abraão respondeu: Lembre-se, filho, você recebeu seus bens durante a vida, enquanto Lázaro recebeu males. Agora, porém, ele encontra consolo aqui, e você é atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, nunca poderia passar daqui para junto de vocês. Nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te imploro, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não acabem também eles vindo para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão. Se um dos mortos for até eles, eles vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se eles não escutam a Moisés e aos profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficarão convencidos. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos então para o nosso segundo passo, que é a meditação. O que o texto diz para mim, diz para nós. Algumas questões nos ajudam a refletir. Ninguém pode ficar ferido e com fome, consolado apenas por cães. Onde estão os cuidados humanos? Somos tão privilegiados por tantas coisas, não é mesmo? Saúde, alimento, vestuário, um lar, etc. Qual a atenção que damos para os pobres? Estou atento à voz de Deus? Ao ler essa perícope, o que me impressiona? A intransigência, a fatalidade da condição de pecador? Que vida eterna estou a construir? Estou me preparando? Arrependi de algo que fiz? Experimentei uma reconciliação? Quais são os bens que tenho recebido na vida? Como está o meu apego a eles? Tenho tido feridas? Contemplando a cena, que personagem me encarno hoje? O que realiza festas suntuosas? Ou o pobre chagado? Quem são os Lázaros que encontro no meu caminhar? Quais são as púrpuras e os linhos com que me cubro? O que faço para diminuir a distância entre ricos e pobres? Me é agradável participar de um banquete sem ter feito nada
pelo menos para minimizar a fome dos pobres? Será que a gente está ali num banquete e não incomoda, sabendo que tantos não têm o que comer? Não que um banquete esteja proibido, mas é para alertar. Isso é um alerta, não é condenação. O que significa no texto escutar Moisés e os profetas? Temos hoje a quem escutar? Quem que nós devemos escutar? Vamos refletir sobre isto, sobre esse texto, essas dicas. E quem quiser pode compartilhar a sua meditação. Queria matar a fome. Este mendigo que estava à porta do homem rico tinha fome. E o rico é o que tem abundância. E ele estava ali ansiando comer o que caía da mesa do rico. Este texto me trouxe uma ressonância com aquela mulher fenícia que disse a Jesus que os cãezinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa. Então é uma postura de humildade e de fé, porque bastavam as migalhas para saciar aquela fome. Fome de justiça, fome de Deus, que é fome de vida. Então, quando morreram, Lázaro foi para junto de Abraão, que é o pai da fé. Ele mantinha a fé querendo comer migalhas que caíssem da mesa, porque acreditava que uma migalha de um pão da palavra iria saciar a sua fome. Porque a palavra de Deus, ela é tão abundante que basta uma migalha para salvar-nos. Então este homem que queria comer das migalhas, assim como aquela mulher fenícia, que disse a Jesus que bastavam as migalhas que caíssem da mesa, foi elogiada por sua fé. Ela também é filha de Abraão. E Lázaro também foi para perto de Abraão, porque é um homem de fé. Amém. Jesus nos fala por meio desta parábola que devemos abrir os nossos olhos para ver. Mas não só ver, é enxergar além. Ver é passagem. Enxergar é abrir os olhos da nossa consciência para a sensibilidade, para a nossa humanidade. E aqui, nos dois personagens, entre Lázaro e o rico, ele mostra que muitas vezes nós estamos envoltos apenas no que nos traz conforto, no que nos traz abundância e riqueza, e não estamos despertados para ver quem está à nossa volta. As pessoas que nos envolvem e que nós precisamos enxergá-los para poder partilhar e compartilhar. Então, é o convite para abrir a consciência da sensibilidade da nossa humanidade, para que possamos praticar a generosidade, a partilha
porque aí está o reino dos céus. Poderemos mais tarde perceber que à nossa volta tinham muitos necessitados, mas que não partilhamos. E a nossa consciência, com certeza, vai nos tocar profundamente, nos arrependendo. Por que não? Fomos solícitos, tivemos compaixão e abrimos nosso coração para partilhar a vida, partilhar o pão. Para mim, também me chamou muita atenção essa palavra abismo. De fato, há um abismo profundo entre o rico, ambicioso, que se banqueteava todos os dias, e esse pobre Lázaro, que jaz à porta dele. E ainda, isso me remete à nossa realidade, à nossa sociedade. De fato, há muitos os que guardam o seu dinheiro, os seus bens em bancos, em paraísos fiscais, e esse abismo entre aquele que não tem nem o que comer e não tem nem o que guardar, porque é aquilo que tem para cada dia e quando tem. E me faz pensar que este é o grande abismo. Além de um grande abismo, essa arrogância deste rico ambicioso, que até depois da morte, sofrendo os tormentos, quer mandar no pobre Lázaro, para que ele vá e molhe os dedos para refrescá-lo um pouco desse calor que vive. E ainda que mande alguém avisar os parentes, os irmãos, porque ele tem 5 ainda, para que não venham a cair. Pelo menos um sentimento bom esse. Mas o importante é, eu estava pensando que a gente deve ter essa consciência em vida. E de fato, botar a mão na própria consciência para ver como é que eu vivo os meus dias e como é que vivem os seus dias aqueles que nada têm. E que têm a fome, a pobreza, a falta de higiene, falta de condições de vida. E que um animalzinho, que era o cachorro, que foi o amigo dele, que a gente possa, e eu possa, ter uma sensibilidade muito grande à realidade de meus irmãos, de minhas irmãs, daqueles que convivem comigo lado a lado, daqueles que eu encontro no meu dia a dia. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. É realmente um apelo para a gente não só refletir sobre a nossa vida que estamos no cotidiano, mas também a vida eterna. Que eu poderia participar com vocês rapidíssimo, que eu estou com um caso de uma pessoa muito linda, muito caridosa enquanto está viva, mas não preparou a vida de um possível infortúnio, algum problema mental, algum problema de saúde. E ela não tem nem descendente nem ascendente. E tem muitas posses. Então, a partilha dos bens dela, quando for
preciso, e mesmo agora para colocá-la assim com mais dignidade, está muito difícil, porque pessoas que poderiam ser os herdeiros legítimos estão com problemas mentais também. Então tem que ser, por exemplo, ser colocado uma curatela e não tem como. Então, infelizmente, é uma pessoa que está viva e que em vida, enquanto lúcida, ajudou muitas pessoas, mas que não preparou a vida eterna e não preparou o depois. E, às vezes, os bens vão para o Estado, não sabe nem para onde, e com quantas pessoas necessitando. Então, esse evangelho veio a calhar esse testemunho que eu dou para vocês agora, de um caso concreto. Terceiro passo é a contemplação. O que a palavra me faz experimentar? Que sentimentos afloram em nosso coração, após lermos e termos meditado? Vamos voltar agora para o mais profundo do nosso ser. Aplacar nossos barulhos internos, isolando os externos. Em silêncio, contemplemos a ternura de Deus por nós. O quarto passo é a oração. O que a palavra me faz falar com Deus? É hora de falarmos com Deus. Após ter lido, meditado, contemplado, na primeira pessoa. O que gostaríamos de dizer? Um agradecimento, um pedido, um louvor. Senhor, eu te peço. Senhor, eu agradeço. Senhor, abranda meu coração. Pensando, cada um pensa o que vem à sua mente para orar, para falar com Deus. A minha oração que brotou foi essa: Senhor, fazei-me compadecer com o sofrimento daqueles que cruzam o meu caminho e necessitam de minha ajuda para minimizar sua dor. Me capacite, Senhor, para que eu possa, com humildade, aproximar desse Lázaro que está em minha porta chagado, necessitando de uma ação que possa lhe proporcionar um caminho ao encontro da dignidade perdida. Ilumina-me, Senhor, para que eu possa ser instrumento de vossa vontade. Amém. Senhor, eu te peço que o Senhor me capacite cada vez mais, para que eu possa, cada dia da minha vida, refletir e pensar na vida eterna. Quero cada vez mais amar o meu irmão, quero cada vez mais fazer a caridade com aqueles que o Senhor colocou na minha vida. Quero desapegar, Senhor, deste mundo, para que eu possa, um dia, ter esse encontro definitivo contigo. Peço, Senhor, que o Senhor me capacite, que o Espírito Santo me ilumine cada vez mais, me dê discernimento, sabedoria, para que eu possa fazer a tua vontade. Amém. Senhor, ajuda-me a diminuir os abismos que há entre as pessoas, não só no nível material, mas no nível do relacionamento, no nível da comunicação, no nível de uma reciprocidade no serviço, no amor. Dá-me essa graça, Senhor. Amém. Agora, o quinto passo é o último passo, que é a ação.
O que a palavra me leva a viver? Vamos pensar numa ação que possa realizar, que possa concretizar o que nós lemos, meditamos, contemplamos, oramos. Agradecemos a vocês que estão aqui, que vieram com tanto entusiasmo, com tanta fé, participar conosco. Vocês também, onde estiverem, muito obrigada por rezar conosco. Terminando, vamos invocar a proteção divina. Vamos professar a nossa fé na Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.